Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, nós vamos fazer um comentário das principais normas editadas no final de dezembro de 2023 e de uma forma mais sucinta, e nos próximos painéis, dentro ainda do mês de janeiro, nós vamos fazer um comentário mais detalhado de cada uma delas. A primeira alteração que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à Instrução Normativa 2168, de 29 de dezembro, que ela trata da regulamentação da Lei 14.740, aquela lei lá de 29 de novembro, que instituiu o programa de autorregularização incentivada de tributos, administrado pela Receita Federal, ou seja, aqueles contribuintes que encontram-se em débitos junto à União, de débitos que não foram ainda constituídos até 30 de novembro, ou que venham a ser constituídos entre 30 de novembro e 1º de abril de 2024, inclusive estando sob fiscalização, eles podem pagar esses débitos com dispensa de 100% da multa e dos juros. E esse pagamento ele se dá a 50% à vista, de uma forma de entrada, e o restante em até 48 prestações mensais e sucessivas. Então, esse programa de regularização, elas vai entre 2 de janeiro até 1º de abril de 2024. A segunda norma legal que foi editada foi a medida provisória 1202, de 29 de dezembro, que trouxe umas alterações significativas na legislação federal. A primeira delas diz respeito à revogação dos incentivos do PERSE, aquelas empresas do setor de eventos que tinham todos os benefícios na área de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, com alíquota zero até 2026. Pois bem, essas empresas, esses incentivos foram revogados de forma gradativa. Com relação à contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS, estão revogados a partir de 1º de abril de 2024. E com o imposto de renda da pessoa jurídica está revogada a isenção a partir de 1º de janeiro de 2025. Então essa lei trouxe essa medida provisória trouxe essa alteração significativa. A segunda alteração que tem em termos de benefício diz respeito à revogação a partir de 1º de abril de 2024 do adicional à importação que havia sido reinstituído pela Lei 14.784, ou seja, esse adicional não vai voltar a incidir mais a partir de abril, como estava previsto na Lei 14.784. Então é um benefício para os contribuintes em contrapartida a essas revogações de incentivos do PERSE. Nós temos também essa medida provisória, ela traz uma limitação na compensação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, aqueles contribuintes que possuem créditos fiscais decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, agora existe uma limitação. Sempre que o crédito for de valor superior a 10 milhões de reais, essa compensação ela será feita de forma gradual. No mínimo, não poderá ser inferior a 1/60. E depois vai ter uma regulamentação. Então, vale somente para os créditos de valor, créditos fiscais decorrentes de decisão judicial de valor superior, igual ou superior a 10 milhões de reais. A outra legislação que foi editada diz respeito à Lei 14.789, de 29 de dezembro também, que também trouxe alterações importantes. A primeira delas, essa lei, ela revogou o artigo 30 da Lei 12.973 de 2014, que dispõe sobre as subvenções fiscais. Então, o artigo 30, aquele que prevê a não tributação de todas as subvenções fiscais, tanto para fins de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, ele foi revogado. Em função dessa revogação, a partir de janeiro de 2024, todas as subvenções fiscais passam a ser tributadas para fins de Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS.
Em compensação, em substituição a essa revogação, o governo criou, através dessa Lei 14.789, um incentivo, né, um crédito fiscal decorrente de subvenção, que esse crédito vai ser concedido quando da entrega da ECF, o contribuinte vai adjudicar um crédito correspondente a 25% do valor das subvenções para investimento ou expansão de empreendimentos econômicos. Somente para implantar ou expandir empreendimentos é que será concedido esse crédito de 25% sobre as subvenções. Para fazer jus a esse crédito, os contribuintes vão ter que fazer uma habilitação prévia na Receita Federal, onde vão apresentar as subvenções que estão recebendo dos estados ou do Distrito Federal, ou até de municípios, se for o caso. E, uma vez feito esse procedimento de habilitação, a Receita Federal vai conceder, então, um ato declaratório que vai reconhecer o direito a tomar esse crédito fiscal de subvenção. Nesta mesma lei, a União traz aí a possibilidade daqueles contribuintes que no passado tenham feito exclusões indevidas na base do Imposto de Renda da Contribuição Social de subvenções fiscais, em desacordo ao que dispõe o artigo 30 da 12.973, a União propõe aí um benefício de pagamento, né, com desconto do imposto de renda, dos impostos que deixaram de ser pagos em função da exclusão indevidas. E esse benefício ele pode atingir até 80% do valor do débito consolidado. Pois mais adiante nós vamos fazer, nos próximos painéis, um comentário mais detalhado. Nós temos aí, então, também dentro dessa lei, uma outra alteração que ela trouxe foi na base de cálculo dos juros sobre o capital próprio. Ou seja, agora os juros sobre o capital próprio, na base de cálculo, não entram mais as reservas de incentivos fiscais constituídas em função de exclusão do imposto de renda, na base de cálculo do imposto de renda e contribuição social, de acordo com o artigo 30 da Lei 12.973, 2014. Então, essas reservas de subvenções fiscais, a partir de 1º de janeiro de 2024, não fazem mais parte da base de cálculo dos juros do patrimônio líquido para fins do cálculo dos juros sobre o capital próprio. Também não vai fazer parte mais todos aqueles ajustes positivos ou negativos da legislação contábil, ajustes de acordo com as normas internacionais de contabilidade. Então, essas alterações todas dentro dessa Lei 14.789. E também tem mais um incentivo aqui, que foi criado nessa lei, que é na área do PIS e da COFINS, um crédito presumido para as empresas de transporte rodoviário regular de passageiro, no caso de crédito de PIS e COFINS. No caso, 33%, de 33%, uma redução de 33% do débito, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024, e 50% entre 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2026. Então, aquelas empresas de transporte de passageiro, linhas regulares, interestadual, intermunicipal, que são tributadas ainda, que são tributadas pelas contribuições PIS e COFINS, tem esse crédito presumido para essas empresas. E agora nós temos também, por último, a revogação lá, né, do artigo 30, como eu tinha dito, da 12.973. Nós temos a revogação lá do inciso 10, parágrafo 3º do artigo 1º da 10.637, que é a lei do PIS, onde previa a não tributação das subvenções. E o inciso 9 do artigo 1º da 10.833 também. Então, com relação à legislação federal, nos próximos painéis tributários nós vamos fazer um comentário mais detalhado de cada uma dessas alterações.
deixamos de fazer hoje, porque senão esse painel tributário, que a gente procura sempre reduzir a um tempo máximo aí de 45 minutos, ficaria muito longo. Então, fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio e o colega André. Nos encontramos nos próximos painéis tributários. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Nesse bloco do painel da CCA, vamos comentar algumas notícias e alterações na legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicadas na semana passada. A primeira diz respeito a uma notícia publicada no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul sobre a nota fiscal de consumidor eletrônica e sua integração com meios de pagamento sob o título Estabelecimentos devem integrar emissão da nota fiscal aos meios de pagamentos a partir de 2024. A notícia foi publicada no dia 29 de dezembro de 2023, às 13 horas e 36 minutos, com o seguinte destaque: o objetivo da medida é incentivar a conformidade tributária e promover simplificação para as empresas e os consumidores. A regra de emissão de nota fiscal de consumidor eletrônica de forma automática integrada ao pagamento passou a valer para todos os estabelecimentos varejistas no estado do Rio Grande do Sul desde janeiro de 2024, ou seja, desde 1º de janeiro de 2024. Com a integração, o processo ocorre de forma automática, com a unificação das tecnologias de emissão da nota às de operações de pagamento com as máquinas de cartão. A integração é obrigatória e poderá sujeitar o contribuinte à aplicação de penalidades e apreensão dos equipamentos irregulares. Assim, enfatiza-se que, desde 1º de janeiro de 2024, a implementação atinge todos os estabelecimentos varejistas estabelecidos no estado do Rio Grande do Sul, independentemente das receitas verificadas no ano anterior. Também foram publicadas diversas alterações nos benefícios fiscais do ICMS. Primeiramente, foram modificadas as regras da isenção, que vigorarão a partir de 1º de abril de 2024, ou seja, nas saídas interestaduais de flores naturais, a alteração prevê que o benefício não irá alcançar as saídas destinadas à indústria. Nas saídas internas de ovos, flores naturais e frutas, verduras e hortaliças, o benefício da isenção não se aplica às saídas destinadas à indústria ou a consumidor final, exceto quando promovidas por produtor rural. Nas saídas internas de maçãs e peras frescas, a isenção também não será aplicada às saídas destinadas a consumidor final, exceto quando promovidas por produtor rural. Foi definido que o Fundo de Reforma do Estado para depósito do valor correspondente ao percentual das isenções do ICMS aplica-se exclusivamente sobre as operações classificadas na posição 3808 da NCM. Esta NCM inclui inseticidas, fungicidas, reguladores de crescimento de plantas, entre outros. E eles estão previstos na linha A do inciso 8º do artigo 9º do Regulamento ICMS, que trata exatamente das isenções destes produtos que se destinam à agropecuária. Inicialmente, o depósito foi previsto para alcançar todos os produtos relacionados nos incisos 8º e 9º do artigo 9º. Agora ficou o depósito restrito aos mencionados produtos da NCM 3808.
Foram revogadas hipóteses de operações em que foi previsto depósito no Fundo de Reforma do Estado para fins de fruição da redução da base de cálculo do ICMS. Com isso, não haverá mais exigência de depósito para o Fundo de Reforma do Estado para a fruição de todas as hipóteses de redução da base de cálculo do ICMS, a partir de 1º de abril de 2024. Também foi concedida a isenção do ICMS e o benefício do não estorno do crédito fiscal de 1º de fevereiro de 2024 a 30 de abril de 2026, nas operações internas com produtos destinados à geração de energia elétrica a partir do biogás. Já quanto ao crédito presumido, ficou determinado o encerramento em 31 de março de 2024 do crédito presumido do ICMS concedido aos industrializadores de verduras e hortaliças limpas, descascadas ou cortadas, em estado natural, resfriadas ou congeladas. A definição em relação ao crédito fiscal presumido de ICMS concedido às microcervejarias nas saídas de cerveja e chopes artesanais de produção própria, que o período para medição de volume de produção anual será o ano corrente. Então, ficou definido que o critério a ser adotado será a produção anual no ano corrente. A alteração de procedimentos para o controle das mercadorias importadas por estabelecimento beneficiado por crédito presumido de ICMS ao abrigo do diferimento do pagamento do imposto. Relativamente ao benefício das transferências de créditos de ICMS nas remessas interestaduais de bens e mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, foram implementadas as determinações do convênio ICMS número 178, agora de 2023, conforme nós já informamos anteriormente. A regulamentação do ICMS absorveu as regras no sentido da transferência do crédito do ICMS ser realizada obrigatoriamente do estabelecimento de origem para o estabelecimento de destino, devendo ser observadas as disposições constantes no referido convênio ICMS número 178, através do destaque normal do imposto no campo próprio da nota fiscal e demais regras de tributação das transferências interestaduais, conforme a legislação vigente até 31 de dezembro de 2023. Por último, foi publicada normativa tratando de ajuste na Instrução Normativa Geral do ICMS, que é a de número 45/98, para referir dispositivo incluído no regulamento do ICMS que estabelece, a partir de 1º de abril de 2024, a isenção do ICMS nas saídas internas de verduras e hortaliças. Então eram essas as informações da área fiscal vinculadas ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André apresentará as alterações na legislação previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia. Abrimos a parte final do painel tributário da CCA Bernardon, tratando de um assunto que afeta empresas de diversos segmentos da nossa economia. Estou referindo-me à desoneração da folha de salários. E fiquem atentos, pois temos muitas novidades. A primeira ocorreu no dia 28 de dezembro, quando, através da Lei nº 14.784, foi prorrogado o prazo de vigência da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, que passou a vigorar até 31 de dezembro de 2027. A segunda foi que, além da prorrogação, a referida lei também reduziu de 2% para 1%
a alíquota da CPRB para as empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, intermunicipal e região metropolitana, intermunicipal, interestadual e internacional, enquadradas nas classes 49.21.3 e 49.22.1 do CNAE 2.0. Mas, surpreendentemente, no dia seguinte, ou seja, em 29 de dezembro, chegou a terceira novidade. O governo federal editou a medida provisória número 1202, revogando os artigos 7º a 10º da lei número 12.546 e integralmente a lei número 14.784, publicada no dia anterior, com o que decretou o fim da desoneração da folha de salários a contar de 1º de abril de 2024. Também através da medida provisória 1202, foi possibilitada às empresas que exercem as atividades elencadas em seus anexos 1 e 2, em substituição à contribuição previdenciária patronal de 20%, adotarem alíquotas reduzidas de contribuição a partir da competência abril de 2024. Para as empresas que exercem as atividades relacionadas no anexo 1 da medida provisória, que basicamente se concentram nas empresas de transporte e informática, a alíquota patronal será inicialmente reduzida para 10%, sendo elevada gradativamente todos os anos, chegando a 17,5% em 2027. Para as empresas que exercem as atividades relacionadas no anexo 2, dentre essas fabricantes de artigos de couro e calçados, empresas de construção civil e editoras de livros, jornais e revistas, a alíquota iniciará em 15% em abril de 2024 e alcançará 18,75% em 2027. Cabe registrar que a alíquota reduzida será aplicada sobre o salário de contribuição do segurado até o valor de um salário mínimo, aplicando-se a alíquota de 20% sobre o valor que ultrapassar esse limite. Também é importante registrar que as empresas que aplicarem as alíquotas reduzidas deverão firmar termo no qual se comprometerão a manter em seus quadros funcionais quantitativo de empregados igual ou superior ao verificado em 1º de janeiro de cada ano calendário. Em caso de inobservância, as empresas não poderão usufruir do benefício de redução da alíquota durante todo o ano calendário. Portanto, recomendamos que consultem se as atividades de sua empresa estão elencadas nos anexos 1 e 2 da medida provisória 1202. Passando a tratar do e-social, gostaríamos de lembrar que o período de convivência entre as versões S1.1 e S1.2 do e-social vão até o dia 21 de janeiro de 2024. Nesse período, os eventos podem ser enviados nas duas versões, com exceção dos eventos S1210, S2500 e S2501, que devem necessariamente ser enviados na versão S1.2, se relativos a períodos de apuração a partir de janeiro de 2024. Caso esses eventos sejam referentes a período de apuração até dezembro de 2023, podem ser enviados na versão de convivência S1.1. Ainda em relação ao e-social, comunicamos que a recepção dos eventos S1200, remuneração de trabalhador vinculado ao regime geral de previdência social, da competência janeiro de 2024, está suspensa até que seja publicada a portaria governamental que reajusta as faixas salariais que definem as alíquotas de desconto previdenciário do segurado e o direito à percepção do salário família para 2024. Tal medida se faz necessária porque o e-social precisa da tabela de alíquotas atualizada para retornar os eventos de totalização S5001 para os empregadores. A transmissão dos eventos de desligamento S2299 e término de trabalhador sem vínculo de emprego S2399 não será bloqueada,
No entanto, caso a portaria com as novas alíquotas seja publicada com vigência retroativa, caberá ao empregador realizar, antes do fechamento da folha desse mês, a retificação dos eventos que já foram transmitidos para considerar os valores devidos pelos empregados. Também registramos que a folha de pagamento de janeiro de 2024 dos módulos simplificados, doméstico, segurado especial e microempreendedor MEI será disponibilizada após a publicação da referida portaria. Informamos que já está disponível no site da Receita Federal o programa gerador da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, PGD-DIRF 2024, que deverá ser utilizado para a apresentação das declarações relativas ao ano calendário de 2023, situação normal, e das relativas ao ano calendário de 2024, nos casos de situação especial. Em relação ao recolhimento do Fundo de Garantia, informamos que está disponível uma nova funcionalidade no FGTS Digital. Trata-se do módulo Remunerações para Fins Rescisórios, que já pode ser utilizado para testes em produção limitada. Primeiramente, o empregador deve transmitir o evento de desligamento de um ou mais empregados no e-social para que o FGTS Digital sensibilize as remunerações transmitidas ao e-social nessa ferramenta. Depois disso, é possível conferir se constam todas as remunerações recebidas pelo empregado ao longo de todo o vínculo trabalhista, possibilitando a edição das informações faltantes diretamente no FGTS Digital, a fim de se calcular o valor correto da multa do FGTS. Caso o empregador queira editar as remunerações de um ou de vários trabalhadores simultaneamente, poderá utilizar a nova funcionalidade disponível para teste. A partir da tela principal da Gestão de Histórico de Remunerações, existe a opção de importar o histórico de remunerações para vários trabalhadores. Para os empregados constantes no arquivo importado, a multa do FGTS será calculada automaticamente, ainda que existam competências sem remuneração do período. Posteriormente, o empregador poderá acessar cada histórico de remunerações individualmente e fazer correções se necessário. Importante ressaltar que as remunerações do arquivo serão aceitas apenas para competências anteriores à data marco de entrada do FGTS Digital. Remunerações posteriores terão como origem necessariamente o que for declarado via e-social e não poderão ser editadas diretamente no FGTS Digital. Aproveitamos para lembrar que o período de teste do FGTS Digital, se não for novamente prorrogado, terá seu término no próximo sábado, dia 13 de janeiro, para que o FGTS Digital possa entrar em vigência na data prevista de 1º de março de 2024. Por fim, gostaríamos de informar que no fim do mês de dezembro foi aprovado o novo salário mínimo nacional que vigorará para o ano de 2024 e será de R$ 1.412. Essas seriam as informações que gostaríamos de transmitir no painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.